Eu quero compartilhar aqui um pouco com você como que eu faço a administração aqui do meu salão, certo? Ele é dividido em 4 partes principais. A primeira delas, público-alvo. A segunda, região. A terceira, modelo de negócio. A quarta, processo comercial. Por que eu não comecei logo com o processo comercial? Porque eu preciso identificar qual o público que eu vou atender. Por que eu não coloquei modelo de negócio primeiro? Porque eu preciso também entender quem é o público que necessita desse tipo de serviço. E a região também está muito relacionada ao público-alvo. Por isso que eu coloquei tudo de uma forma muito bem organizada. Número 1, público-alvo. Número 2, região. Número 3, modelo de negócio. Número 4, processo comercial. Certo? É muito importante ter um modelo de negócio para que, a partir daí, eu consiga atender esse público-alvo e ter o mínimo de reclamação possível, certo? No caso aqui do meu salão, o modelo de negócio, ele é o que? Atende por agendamento. Eu conheço outra modalidade que é ordem de chegada, no meu caso, é por agendamento, certo? A partir daí, sabendo eu que é por agendamento, porque eu consegui identificar que o meu público-alvo, ele prefere essa modalidade de agendamento, são pessoas muito ocupadas, né, que marcam horário, já tem o tempo contado, é um dos exemplos. Por isso que decidi atender por agendamento. E aí, sabendo dessa informação, eu elaborei meu processo comercial. Um dos pontos do processo comercial é o quê? Organização do agendamento. Porque nada adianta eu dizer que eu trabalho por agendamento e eu não conseguir respeitar o horário, tempo limite para poder atender o cliente, que é o meu público-alvo. Então, assim, se eu tenho o meu público-alvo, se eu sei a região certa, se eu crio um modelo de negócio que é agendamento, mas no processo comercial eu coloco um agendamento e eu não consigo cumprir, então complica a minha vida. Vai ter muita reclamação, certo? Muito cliente vai deixar de frequentar o estabelecimento. Por quê? Porque ele não tem um atendimento de qualidade. Então não adianta nada eu ter um público-alvo definido se a minha empresa não consegue atender esse público-alvo com qualidade, certo? Então, assim, modelo de negócio e processo comercial, ele está muito ligado ao que fazer e ao que não fazer. Ao que fazer, ter um modelo baseado na agenda, que é o meu caso. Depois disso, a organização da agenda. Na organização da minha agenda, tem a pré-avaliação, que é via WhatsApp. É uma das coisas que eu faço. O que eu não faço? Eu não atendo ligação, certo? Se o cliente ligar, quero... Não, eu nem perco meu tempo atendendo. Se o cliente ligar, eu recuso a ligação e mando uma mensagem automática. E aí ele tem que responder essa mensagem. A não ser que seja cliente que já frequentou aqui o salão outras vezes, aí não precisa. Mas se for novato, por quê? Porque eu preciso conhecer um pouco do perfil desse cliente. Idade do pet, o nome do tutor, o nome do pet, a idade do pet, que é muito importante, porque o filhote e o idoso, ele leva um tempo diferente, se tem desembolo, se não tem, certo? Tem muito cliente que vai dizer que não tem nó, por isso que o nome é pré-avaliação. É só para que aqui o meu salão tenha uma base e depois disso, quando chegar aqui na loja, tenha uma avaliação presente para ver se realmente as informações batem, inclusive em relação a temperamento, certo? Porque o cliente pode dizer que nunca mordeu ninguém, que é tranquilo, né? O pet dele, quando chega aqui, só não morde ele, entendeu? Mas a equipe morde todo mundo. Então, assim, por isso que é muito importante essa parte, né? Atendo por agendamento e o processo comercial se divide em várias partes. Aí é o que não fazer. No caso do meu agendamento, eu não pego encaixe. Por quê? Porque senão eu posso comprometer o cliente pontual e que tem um agendamento já marcado. Então não pega encaixe. O cliente que chega aqui sem marcar, sem agendar nem nada, eu entrego meu cartão para ele, ele entra em contato via WhatsApp, responde as perguntas da pré-avaliação. A partir daí eu vejo se dá para fazer ou não esse cliente. Não é assim, o cliente chegou e eu já vou atender. Aqui não funciona assim. É por isso justamente que no meu modelo de negócio eu não vendo ração, não vendo medicamento, não vendo acessório. Por quê? Porque se eu tivesse colocado tudo isso aqui no meu salão, poderia ser que até agregasse valor. Por outro lado, eu ia ter que estar abrindo toda hora a minha porta para que entrasse cliente. No caso aqui, no meu modelo de negócio,
A minha porta aqui da loja é fechada todo o tempo, na chave. Então aqui só entra cliente que é agendado. E o cliente que não é agendado, eu entrego meu cartão, como eu falei, e aí ele faz o agendamento dele via WhatsApp, se ele passar no filtro, certo? Então com isso, raramente eu pego indicação. Por quê? Porque a indicação ela tem que passar por esse filtro e a partir daí eu vejo também se dá para entrar aqui se dá para realizar esse atendimento, certo? Então são alguns dos pontos. Público-alvo é extremamente importante porque a partir dele eu consigo identificar o cliente que ele não faz parte do público-alvo e o cliente que faz parte. Eu vou citar aqui um exemplo do cliente que não faz parte. É aquele cliente que só pede desconto, aquele cliente que só quer saber de preço, aquele cliente que tem um pet que é agressivo, certo? Aquele cliente que não tem compromisso com horário, agenda e não cumpre e não dá nenhuma satisfação, ou aquele cliente que ele não consegue chegar no horário de jeito nenhum, certo? E acaba atrapalhando o quê? O cliente que ele é o meu público-alvo. O cliente, quando ele não é público-alvo, com certeza ele atrapalha o cliente que é público-alvo. Por isso que eu tenho que ter o maior cuidado, primeiramente, em ter um público-alvo definido, certo? O cliente que é o meu público-alvo, ele é pontual, certo? Então quer dizer o quê? O cliente que ele não é público-alvo, ele não vai ter compromisso com o horário, consequentemente ele vai atrasar o meu cliente potencial, que é do meu público-alvo. Com isso, esse cliente que é público-alvo, ele vai ser prejudicado também, certo? O cliente que é público-alvo, geralmente ele vai escutar o profissional, vai ouvir as orientações. Se tiver algum serviço para fazer que seja necessário, ele não vai ter nenhuma resistência. Por quê? Porque ele confia no profissional, certo? E vários outros exemplos. Por isso que é tão importante definir o público-alvo. Definir a região. A região é o quê? É o mapa onde esse público-alvo se encontra. Saber qual modelo de negócio você vai trabalhar e qual processo comercial você vai elaborar. Então, isso aqui é um dos exemplos que eu uso aqui no meu salão para que eu tenha um mínimo de dor de cabeça possível. Tá bom?